será que eu consigo fazer essa live? O Instagram tava não conseguindo entregar, né, os vídeos, enfim, eu não tava conseguindo atualizar meu feed. Então eu vou tentar esperar um pouco aqui, ver se alguém aparece, porque eu não sei se vai dar certo, na verdade, tá? Enquanto isso, eu vou colocando aqui o fone, vendo se alguém aparece. E quem for chegando vai dando oi aí, pra ver se vai dar certo, tá? Dá um joinha, ver se estão me ouvindo bem, se tá dando certo. Eu acho que vai dar. Tem uma galera chegando aí. Selminha, a Bruna, Tatá. Ah, então a galera tá chegando. Então vai dar certo, gente. Vamos lá, colocar aqui o fone porque eu acho que fica o áudio melhor pra vocês. Isto. Muito bem, já temos 11 pessoas aqui. Então vamos lá, gente, começando nossa live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carol, eu sou nutricionista e tô tentando entregar o máximo de conteúdo que eu consigo aqui para vocês no meu Instagram. Eu resolvi fazer dessa forma com o objetivo realmente de ajudar o maior número de pessoas, né? E não só o tempo que eu fico no consultório. E às vezes pessoas que não têm a possibilidade de vir aqui também, tá? Então, para quem me acompanha sabe que eu fico tentando falar cada vez mais de um assunto que vocês me pedem e tô aceitando sugestões também, tá? Então fiquem à vontade de me pedir assuntos do que eu puder contribuir e ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso, tudo bem? Então vamos lá, para quem está me acompanhando, essa semana eu estou falando sobre emagrecimento, né? Então, que é um assunto que vocês votaram, né? A maioria das pessoas votou no domingo e, e ganhou para eu falar sobre emagrecimento. E realmente, né, gente, eu falo que 99% das pessoas que sentam na minha cadeira lá no consultório, elas pedem vão tirar dúvidas e querem saber o que elas têm que fazer para emagrecimento. Então, eu acabei escolhendo esse tema porque vocês acabaram votando também, né? E por que que eu posso falar sobre esse tema? Porque é muito comum a gente receber a queixa no consultório daquelas pessoas que elas falam assim: Carol, comecei a fazer uma dieta, perdi peso, estou perdendo peso, estou me sentindo bem melhor, mas assim, agora, o famoso aqui em BH a gente fala o garrou, né? Garrou no peso e não sai de jeito nenhum. Então eu não sei mais o que fazer, eu queria sua ajuda. Então, quando a pessoa traz para mim essa queixa, eu preciso entender o que está acontecendo com ela e como é que foi esse processo de emagrecimento, tá? Então, não é simples assim, falar fecha a boca e está tudo resolvido. Então, peraí. Primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Então, como que foi essa perda de peso, né? Como que a pessoa conseguiu gerar esse emagrecimento? Então, será que ela usou algum medicamento, tá? E a gente sabe que os medicamentos, a maioria deles que são indicados para perda de peso, são medicamentos que tiram o apetite. Enquanto a pessoa estiver tomando o medicamento, ela vai perder a fome. Então fica, entre aspas, mais fácil dela conseguir controlar essa fome. Quando ela retira o medicamento, ela volta a comer, né? E esse voltar a comer, ela vai obviamente cessar a perda de peso. Então, será que ela usou medicamento? Né? A primeira pergunta. Outro ponto que pode acontecer, a pessoa começa a substituir refeição, começa a usar shakes milagrosos, né? Tem vários aí no mercado, e começa a trocar as refeições. Então, substituir, por exemplo, o almoço ou o jantar por uma refeição, por um shake, né? O que ela está fazendo nesse momento? Ela está fazendo uma restrição calórica, tá? Só que depois de um certo tempo, como o metabolismo já baixa um pouco porque ela perdeu peso, se ela não fizer alguma outra intervenção, realmente ela vai cessar, realmente ela vai parar. Não que eu concorde com a ação de, né, usar o shake como uma forma de emagrecimento, porque eu sou muito a favor de comida, eu acho que a gente pode comer. E outra coisa, eu acho todos esses shakes extremamente caros e eles não são gostosos. Vou contar um caso aqui para vocês. Numa época da faculdade, foi pedido para a gente fazer um trabalho sobre dietas da moda. E aí o meu grupo decidiu falar sobre esses shakes emagrecedores.
E eu me candidatei a tomar esse shake. Falei, gente, vou fazer, é bom que a gente coloque como estudo de caso, né, para o nosso trabalho. Então, eu troquei a refeição do almoço para a refeição e a refeição do jantar por um shake. Gente, eu não aguentava mais tomar o shake, é muito enjoativo, né? Então eu não dei conta, não perdi peso, eu acho que o peso ele se manteve ou caiu um pouco o percentual de gordura porque eu fazia atividade física e realmente eu achei que foi bastante desconfortável. Então eu experimentei na pele e não gostei não. Então acabou que eu né, não achei que isso fosse uma estratégia. E outra coisa, o que é um shake? É uma proteína com fibra e fruta. Você pode bater um leite com aveia e banana. Pronto, tá feito o shake. Não precisa de pagar caro por causa disso, né? Então, será que essa pessoa também emagreceu com shake? Aí o gasto energético dela já não vai, né? A dieta ela tá equiparada, não tem mudanças. Outro ponto que a pessoa pode buscar a perda de peso e cessar é quando ela faz uma restrição muito severa, né? Então, aquela pessoa que ela fica sem comer, ela aproveita que às vezes não tem fome em algum horário do dia e ela fica totalmente sem comer. Qual que é o problema? O problema é que o metabolismo ele vai ficando mais lento. O nosso corpo, gente, ele trabalha com a lei do mínimo esforço e máximo resultado. Então, à medida que você vai diminuindo o que você come, ele também vai diminuindo o próprio gasto energético. Então, ficar muito tempo sem se alimentar né, se alimentar de porções cada vez menores, isso também pode atrapalhar o processo de perda de peso, tá? Eu lembro uma vez que eu atendi uma paciente que ela queria, isso tem muito tempo, tá? Ela queria perder bastante peso, ela precisava perder bastante peso, tinha lá uns 20 quilos para perder, e ela veio no consultório, a gente fez, né, fiz o atendimento e tudo, e passei a dieta para ela, tá? Eu passei a dieta para ela, ela começou a executar a dieta e ela voltou para mim no prazo de 30 dias. Quando ela voltou, ela tinha perdido 10 quilos. E eu assustei. Falei, 10 quilos, né? E ela, nossa, mas você não tá feliz? Aí eu falei, não é que eu não tô feliz, é porque eu achei estranho, né? Porque perder 10 quilos em 30 dias, gente, quem tá tentando emagrecer aí sabe, não é fácil, né? E eu falei, bom, tudo bem, vamos ver. Aí eu fui conferir, falei, bom, me conta o que você tá fazendo da dieta. Sabe o que ela fez? Ela começou a comer a metade de tudo que eu havia prescrito. Então lá, eu coloquei 2 fatias de pão integral, ela comia uma. Eu pensei, aqui você pode comer uma fruta. Aí ela comia meia banana. Então tudo que que eu prescrevi, ela comia pela metade, sabe? E aí eu pensei assim, tá, ok, você perdeu 10 quilos, e agora? Você vai comer metade da metade? O metabolismo ia ficar cada vez mais lento. Então, essa restrição severa não é a maneira mais saudável, mais adequada para que a gente consiga perder peso, tá? E aí eu falei com ela, falei, olha, infelizmente no próximo intervalo você vai ganhar peso. Ela, nossa e tal, mas você vai fazer uma dieta para eu ganhar peso? Eu falei, não, o seu metabolismo ele vai adaptar a essa restrição severa que você fez, porque não vai adiantar ficar comendo menos, né? Dito e feito, passado mais 30 dias, ela ganhou acho que uns 2 ou 3 quilos. Aí eu falei, agora tá real, né? Você perder 7 quilos nesse intervalo de 2 meses é muito mais real do que 10 por mês, né? E ela entendeu que fazer aquela restrição severa, ela não ia dar conta de sustentar aquela mudança. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essas restrições que são muito severas, tá? E aí tem muita gente que pergunta sobre essa história de, porque agora a gente pode comer só quando tiver com fome, não precisa comer de 3 em 3 horas. Gente, uma coisa muito importante para o emagrecimento é a individualidade. A gente não pode falar que a mesma coisa funciona para todo mundo, tá? Realmente, eu tenho pacientes que não conseguem tomar café da manhã, não querem tomar café da manhã, até faz mal tomar café da manhã, se sente mal. Eu falo, ok, a gente às vezes pode pular essa refeição e tudo bem. E se adapta e dá tudo certo, né? E o contrário também, tem gente que acorda e fala, Carol, eu acordo morrendo de fome. Imagina se eu insisto, não, você não pode tomar o café da manhã. Vai resolver para essa pessoa? Obviamente que não, né? Então, para a gente começar a entender, né, por que o corpo para de perder peso, tem que começar também a entender como que foi o início do processo da perda, tá?
Então, eu sou muito a favor eu falo que eu sou nutricionista demais, eu acredito tanto no poder da nutrição, que eu acredito que comida pode fazer tanto bem quanto mal, né? A gente só tem que colocar no momento certo, na quantidade certa, né? De acordo com o que a gente precisa. Então, para mim, para o início dessa perda de peso, é muito importante que seja feito de forma equilibrada. Poucas mudanças aos poucos, né? Poucas mudanças sempre é que vão te dar uma continuidade nesse processo de perda de peso, tá? Então, a primeira pergunta é: como que foi a sua perda de peso? O que que você fez para poder perder esse peso? Talvez se foi uma dessas formas que eu citei, realmente você vai ter dificuldade de ter essa continuidade da perda, tá? O segundo ponto que eu queria levantar aqui com vocês é em relação em como que está o seu gasto energético, né? Teve uma vez que eu fui atender uma paciente e aí eu perguntei, e aí, você está fazendo atividade física? Né? Ela queria perder peso. Você está fazendo atividade física? Tô fazendo atividade física. O que que você faz? Aí eu faço hidroginástica. Tá legal. Quantas vezes? Não, Carol, eu faço todos os dias. Bacana. E você faz isso há quanto tempo? Eu faço há 10 anos. Qual que é a questão aí, gente? Adaptação, né? Sabe qual que é o problema aqui? Eu falo que é o único ponto negativo de fazer atividade física. O seu corpo adapta. Então, à medida que você vai fazendo, você sempre tem que estimular o processo de desadaptação, né? Então, essa moça lá que estava fazendo hidroginástica há 10 anos, todos os dias, né? Ela já estava adaptada. Estava fazendo diferença para o metabolismo dela? Provavelmente não, né? Eu sempre dou o exemplo de quem trabalha em escritório e, por exemplo, quem trabalha praticando alguma atividade física. Vamos pensar na galera lá que recolhe o lixo na rua, né? Eles correm o dia inteiro. Inclusive, tem muitos que são corredores, né? Vão correr maratona, coisa do tipo. Pensa eu, que trabalho sentado o dia inteiro no consultório, começo a trabalhar, né? Igual o cara que pega o lixo. Eu vou perder peso pra caramba, né? Porque eu vou desadaptar o que o meu corpo já está adaptado, né? Então, se você está fazendo aquela atividade física todo dia do mesmo jeito, provavelmente você vai ficar nesse platô. Por quê? O nosso corpo, ele é extremamente adaptável, né? E você entra nesse platô. Então, a gente sempre tem que provocar um pouquinho de estresse, sentir que eu estou realmente cansando nessa atividade física. E você pode fazer diversas variáveis dentro disso. Você pode aumentar a frequência da sua atividade, você pode aumentar a intensidade da sua atividade, né? O tipo, Carol, eu estou fazendo corrida. Por que você não acrescenta um treino de força, ou uma musculação, ou um pilates, alguma coisa que vai tirar o seu corpo da zona de conforto, né? Porque é muito fácil a gente entrar nessa adaptação. E outro ponto que muita gente levanta para mim no consultório é assim, mas eu não tenho tempo, Carol, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Aí eu falo sempre o seguinte, eu já atendi pessoas que têm 3 turnos, né? Aquela pessoa que às vezes trabalha o dia inteiro e estuda à noite. E aí realmente eu pedi para ela fazer uma atividade física é muito complicado. Ou quem acabou de ganhar um bebê, né? Uma família que acabou de receber um bebê em casa, né? Fica ali por conta. Então realmente é muito difícil de inserir uma atividade física. Então eu falo o seguinte: todo momento que você conseguir ter, nem que seja para ser uma atividade lúdica, né? Para ser uma atividade que não tem um gasto energético tão grande, mas que vai te tirar um pouco da rotina, exercitar, movimentar um pouco mais o corpo, isso já vai ter um efeito mental que é muito importante, tá? Então eu falo assim, pega o final de semana e vai dar uma volta, né? Às vezes pega o filho e vai dar uma voltinha de bicicleta, né? Então você usar o pouco tempo que tem, nem que seja só no final de semana. Eu tive uma época na minha vida que eu trabalhava em 5 lugares diferentes. Clínica, academia, clínicas em locais diferentes em Belo Horizonte, então pegava muito trânsito. Então eu não tinha como fazer atividade física durante a semana. O que eu fazia? Como eu moro perto da Lagoa da Pampulha, então eu lá no final de semana e corria. Sábado, corria domingo e pronto. Eu não ganhei peso, né? Não tive diferença nenhuma.
E me sentia muito bem fazendo isso. Por quê? Porque eu estava utilizando uma atividade física como essa válvula de escape, né? Talvez o gasto energético não vai ser tão grande, mas vai ter essa válvula de escape, tá? E outro ponto muito importante de atividade física, gente, é a gente olhar, buscar alguma coisa que a gente gosta. Se você está fazendo alguma coisa que você não gosta, você não vai fazer, né? É aquela pessoa que mais burla a academia, né, do que faz. Olha aquele aparelho e fala, não, aquele ali, não, tem gente, eu vou pular esse aqui. Ah, esse aqui eu não gosto muito de fazer. E aí vai trocando. Ela não está fazendo nada, então ela não está conseguindo fazer com prazer. Achar a sua atividade física é muito importante. Nem que seja yoga. Porque tem gente que fala assim, ah, Carol, mas eu gosto de yoga. Mas yoga não tem um gasto energético muito grande. Mas pensa no gatilho mental, né? Pensa no quanto que isso vai ser prazeroso. E o fato de você ter continuidade naquilo que você está fazendo é muito mais importante. Então não é um dia aí, mas é você dar sequência, né? E quando a gente começa a fazer uma atividade física que a gente gosta, a comida para de ser essa válvula de escape, né? Porque se o dia está agitado, se o dia está corrido, se o dia está estressante, ainda você fica com aquela obrigação de fazer academia, nossa, ainda tem que ir na academia. Então, fica tudo muito difícil. Onde é que está realmente o seu momento de prazer? Tá na padaria, né? Tá no chocolatinho, tá essa coisinha que a gente coloca de vez em quando para nos dar prazer. No famoso da síndrome de eu mereço. Ah, não, eu mereço, que eu trabalhei tanto. Ah, não, eu mereço, que eu já fui na academia, né? E aí acaba realmente que o peso, ele não sai mais do lugar, né? Hoje tem uma série de aplicativos que dá para fazer atividade física em casa, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma paciente que ela, como todos nós, trabalha, né, durante todo o dia inteiro e ela tem 2 filhos. Então, ela chegava em casa por volta de 6:30 da tarde, fazia comida, deixava os meninos comendo, ia lá, ligava o celular, fazia o 15 minutos de aplicativo, né, 15 minutos de atividade que o aplicativo mandava e ela teve muito resultado. Porque ela usava da comida, né, fazia dieta direitinho e tinha válvula de escape da atividade. Ela falava, Carol, é tão prazeroso aqueles 15 minutos que eu não quero mais abrir mão. Lógico que no início a gente fica, né, numa zoninha de conforto, ai meu Deus, vai dar certo, não vai. Depois que começa a ter resultado, você começa a ficar motivado. Então, esse segundo ponto que eu estou falando para vocês é sobre atividade física. Então, e aí, será que você já não está adaptado a tudo que você está fazendo? Né? Será que seu corpo já não está acostumado à sua atividade? Então troca, muda, experimenta fazer alguma coisa diferente, né? O que a gente precisa no mínimo para poder perder peso? Pelo menos 3 vezes por semana, gente. Qual que é a conta que vocês têm que fazer? A semana tem 7 dias. Então a conta sempre é dentro dos 7. Então o mínimo são 3 vezes na semana. 4, perfeito. 5 é lucro. 6 eu nem sei se precisa, né? Mas pelo menos garantir essas 3 vezes por semana. Por quê? Na frequência de 2 vezes por semana, ainda é considerado sedentarismo, tá? Então, ainda não é considerado realmente uma atividade que vai modificar, assim, o seu metabolismo, tá? Então, a sugestão é de pelo menos 3 vezes na semana para poder sair um pouco desse platô, ok? Outro ponto que eu queria levantar aqui com vocês é sobre aquele caso assim, Carol, a dieta tá legal, tô seguindo, tô me sentindo bem, tá tudo certo. Tô treinando bem, tô treinando forte, o professor elogia, fala que eu tô ótima. E mesmo assim meu peso não sai do lugar. O que será que tá acontecendo comigo, né? Então vamos lá. Como é que tá seu final de semana? Como é que tá o seu comprometimento na dieta também no final de semana? Será que não vira uma chavinha lá na sexta-feira à noite e fala, agora pode? Agora eu tô liberada, e aí eu começo a comer, tá? Então isso é muito comum de estar acontecendo. Da gente não ter noção o quanto exatamente que a gente está saindo no final de semana. Eu tenho uma dieta, eu tenho alguns pacientes que estão aqui, né, gente? Obrigado pela presença de todos, que vão se reconhecer aqui, né? Que vão lembrar que já passaram por essa dieta comigo. Muitas vezes eu falo assim, olha, vamos fazer um combinado. A gente vai fazer dieta 30 dias direto sem intervalo. Não vai ter intervalo, vai incluir o final de semana. Aí a pessoa, nossa, Carol, é difícil e tal. Mas vamos lá. Por quê? O que eu quero ensinar para a pessoa fazendo isso? É um exercício educativo,
para que ela comece a prestar atenção como que anda o final de semana. Geralmente eu só vou recomendar fazer isso para aquela pessoa que eu estou vendo que ela está começando a entrar no platô. Falou, opa, ainda tem peso para perder e ela não está dando conta. Peraí, deve ter algum motivo, né? Então eu sugiro a gente fazer assim. Claro que faz quem quer, tá, gente? Eu não obrigo ninguém a fazer. Eu falo, você topa? Eu topo, então vamos embora, né? E aí, os retornos que eu tenho disso é tão fantástico. Falando, nossa, Carol, e eu não tinha prestado atenção, o tanto que eu estava saindo, eu achava que eu estava tão certinha na dieta. Então, a gente prestar atenção também no final de semana é muito bom. Vou dar um exemplo de hoje, né? Um paciente veio hoje e a gente fez essa dieta dos 30 dias. E aí, ele falou, Carol, quando eu cheguei no primeiro final de semana na casa da minha sogra, eu vi que eu tinha, assim, tantas coisas que eu não podia comer que eu fiquei morrendo de raiva de você. Como se eu tivesse culpa. Só que ao mesmo tempo ele falou, meu Deus, eu não tinha consciência o tanto que eu estava realmente desviando da dieta, né? Comendo fora, por quê? Porque a gente vira essa chavinha no final de semana, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que é obrigatório fazer dieta no final de semana, mas que realmente a gente começar a ter atenção no que a gente está fazendo, né? Atenção no que a gente está fazendo, inclusive no final de semana. E isso vai fazer a gente perceber qual que é o nosso ponto de falha, né? Por que que a gente não está conseguindo ter essa perda de peso tão eficaz como todo mundo consegue, tá? Então, que eu queria falar aqui para vocês? O tanto que é fácil, entre aspas, a gente desviar da dieta, tá? Então vamos lá. Se eu quero perder 1 quilo, porque eu falo o seguinte, quer perder 20 é fácil, quer perder 2 é sofrido, né? Ai, meu Deus, só falta 2 quilos para bater minha meta e eu não consigo bater essa meta de jeito nenhum. Então o pouco é mais difícil realmente da gente bater a meta. Então, eu fiz a conta aqui para vocês começarem a entender o quanto que é importante a gente ter atenção também no final de semana, tá? Se você quiser perder 1 quilo em 30 dias, eu vou para a conta para ficar mais fácil, tá, gente? Eu não vou falar aqui de estratégia de low carb, cetogênica, é outra visão, tá? Porque aí na restrição de carboidrato a gente tem uma outra percepção. Mas vamos falar de caloria, tá? Vamos falar daquela conta básica. Para eu poder perder, eu tenho que consumir menos e gastar mais, ok? E aí, eu quero perder 1 quilo, tá? Se eu quiser perder 1 quilo em 30 dias, eu preciso consumir menos 250 calorias todos os dias, tá? Então, tem que estar, vamos supor que eu gasto, né? Eu gasto 2.000 calorias para sobreviver, eu preciso comer 1.750, ok? Para eu poder perder 1 quilo no final de 30 dias. Ou seja, é muito interessante a gente saber o que tem cerca de 250 calorias. Por quê? Porque se eu falhar nesse ponto, ele vai ser suficiente para me impedir de perder, né, de gastar essa energia e eu não vou conseguir atingir a minha perda de peso, concordam? Então vamos lá, eu coloquei alguns exemplos aqui porque é chocante, tá? Então o que tem 250 calorias que faz a gente perder esse resultado que a gente quer, às vezes, de atingir a nossa meta aí de perder 2, 3 quilos? Um pão de queijo. Um pão de queijo, sabe? Esse pão de queijo tipo lanche, ele tem 250 calorias, em média. Tem uns que vão ter mais, dependendo da quantidade de queijo que coloca. Quem que não desvia a dieta num pão? Ah, só um pão de queijo, né? Outra coisa que tem 250 calorias, uma tacinha de sorvete, né? Então, aí, assim, no café da manhã, no final de semana, ela já comeu um pão de queijo, né? Porque não fez lá o ovo mexido que pediu, a tapioca que pediu na dieta. Ah, não, hoje eu vou comer um pão de queijo. Aí chega depois do almoço, não, uma sobremesa, né, gente? Eu vou comer uma tacinha aqui de sorvete. Não, mas só uma bolinha. Olha o efeito cumulativo da coisa. Aí chega à noite, fala, não, hoje é à noite, né? Então, sábado à noite, então eu vou pedir uma pizza. Então, eu vou comer, só uma fatia de pizza marguerita, tem 250 calorias, tá? Então, olha como é que não é difícil da gente perder, porque esses alimentos todos que eu estou citando para vocês, a gente fala que são alimentos que têm alta densidade calórica. O que é isso? Uma pequena porção é riquíssima em caloria. Qual que é o problema? O problema é que facilmente a gente vai colocando na nossa conta, né? E aí eu não entendo por que eu não estou conseguindo perder peso, porque eu comi só uma fatia de pizza, onde eu comia 2. Percebe? E aí eu sempre falo isso.
Como é que então que a gente faz, Carol? Como é que não pode comer nada fora no final de semana? Não é isso, gente. A gente tem que começar a fazer escolhas. Se você quer bater a meta, se seu objetivo é perder peso e você não está conseguindo, eu tenho que entender aonde que está a minha falha. Então, começa a pensar lá desde o início. Como é que eu comecei a perder peso? De forma certa ou de forma errada? Primeiro ponto. Segundo ponto, como que está meu gasto energético? E terceiro ponto, como é que está meu final de semana? Eu quero perder peso? Quero. Então, tem que fazer por onde? Não dá para eu começar desde o café da manhã no sábado fazer tudo errado. Senão, eu vou pagar a conta. Numa hora eu vou pagar essa conta, tá? Então, a minha sugestão sempre é: escolha um momento para você ficar liberado e tudo bem, né? Mas se você pode manter o seu plano alimentar o máximo possível no final de semana, por que não? Porque se não for uma dieta restritiva, se for uma dieta que é saudável, quem que não dá conta de fazer no final de semana? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Por que tem que comer errado? Se você está tudo disponível ali, se a fruta está na fruteira, né? Se as coisas estão fáceis de acesso quando você está em casa. Eu estou falando quando a gente está em casa, né? Agora parece que vira uma chave. Não, eu tenho que comer errado porque é final de semana. Isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. Então, começar a ter atenção para o final de semana eu acho muito importante para que a gente saia desse platô, né? E consiga bater o objetivo aí de perder um pouco mais de peso, tá? E o último ponto que eu queria falar aqui com vocês, né? Mas eu deixei mais tempo para falar dele porque eu queria me estender aqui. Tá aberto para perguntas, tá, gente? Para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu vi que já me pediram para falar de intestino preso. Eu vou falar agora, nesse momento, tá? E teve paciente aqui que comentou, e para ganhar peso, né? Para ganhar massa muscular. Isso vai ficar para um outro momento, né? O assunto hoje é emagrecimento, mas a gente pode falar sim de ganho de massa muscular numa outra oportunidade, tá? Bom, então o quarto ponto, e eu acho que realmente foi um ponto muito transformador na minha vida profissional, tá? Descobrir isso para os meus pacientes foi muito, muito importante, é o que deu a virada de chave para a gente ter mais resultado, para eu ter mais resultado com meus pacientes no consultório, foi quando eu descobri a nutrição funcional, né? Então, a minha especialização é a nutrição funcional e dentro da nutrição funcional a gente tem um objetivo de entender o paciente como um todo. Então, a nutrição funcional me ensinou a ter mais ferramentas lá no meu atendimento, na minha anamnese com o paciente, de identificar qual que é o ponto que realmente está pegando com aquele paciente, né? Qual que é o ponto mais importante que a gente realmente precisa levar em consideração. Porque quando eu só tinha o conhecimento da nutrição tradicional, acontecia muito isso, né? De eu pegar, começar a caminhar junto com o paciente, ter resultado e depois travava. E quando travava eu não entendia. Nossa, o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa que eu estou deixando de ver, deixando de prestar atenção? E foi quando eu realmente aprendi a nutrição funcional e fez uma virada de chave muito importante para mim com meus pacientes no consultório. Foi quando eu aprendi o que significava o processo de detoxificação, desintoxicação, tá? Tanto faz, detox, destoxificação, tanto faz o nome, tá? Então, quando eu aprendi o que era isso, e eu comecei a aplicar, tanto na minha vida, eu falo sempre isso, que antes de eu prescrever qualquer dieta, eu sempre aplico em mim primeiro, né? Então, antes de prescrever para o paciente, eu apliquei em mim e eu senti uma diferença absurda no meu organismo, no meu metabolismo, e depois eu comecei a aplicar, e mais resultado, e mais resultado, e as pessoas começaram a não parar mais de perder peso, né? Eu falei, gente, que história é essa que eu não conhecia, né? Então, o que é, na verdade, um processo de desintoxicação pensando no emagrecimento? Então, vem comigo. Todas as substâncias que a gente entra em contato ao longo da nossa vida inteira, aí a gente pode pensar em resto de medicamento, em agrotóxico, em metais pesados, em uma série de produtos químicos que a gente entra em contato, desde os plásticos que envolvem as embalagens que a gente acaba entrando em contato, os alimentos industrializados de modo geral, os cosméticos, os produtos de limpeza, o ar que a gente entra em contato, né? Tá todo cheio
tudo suspenso aí de metais e coisas que a gente entra em contato. Ou seja, a gente entra em contato a vida inteira, tá? Eu não preciso de trabalhar dentro de uma indústria que trabalha com níquel, com alumínio para estar contaminado, tá? A gente está contaminado o tempo inteiro. Quer uma contaminação de alumínio que todo mundo aqui tem contaminação? É desodorante, né? Que é um antitranspirante. O antitranspirante, ele tem hidróxido de alumínio. Então, basicamente, todos nós que estamos aqui somos contaminados por hidróxido de alumínio. Tá, Carol, e aí, não usa desodorante? Tem umas opções até naturebas aí que eu gosto, eu acho muito boas. Mas, assim, o mais importante do que saber que está intoxicado é saber que tem que desintoxicar. Perfeito? Então, essas toxinas todas que a gente vai entrando em contato com elas ao longo de uma vida inteira, elas têm uma afinidade muito grande por gordura. Então, se eu ganhei peso, tá? Se eu tô com peso aumentado, eu tenho maior quantidade de toxinas acumuladas no meu corpo. Tranquilo? Primeiro ponto que tem que entender. E aí, à medida que eu vou perdendo gordura, porque eu estou fazendo uma dieta melhor, porque eu estou comendo menos caloria, porque eu estou gastando mais energia, eu estou perdendo junto com essa gordura essas toxinas que estavam presas no meu tecido adiposo, ok? Então, vai perdendo gordura e também vai perdendo toxina. Qual que é o problema, entre aspas? Como a velocidade disso é praticamente, elas caminham juntos, se eu não tiver um suporte do meu corpo para conseguir desintoxicar na mesma velocidade, essas toxinas começam a aumentar na minha corrente sanguínea, né? Começam a aumentar no meu organismo e começa a travar o meu metabolismo. E aí eu vou ter uma redução da resposta que eu estava tendo, tá? Então, essas toxinas começam a ficar mais livres, vamos dizer assim, no nosso organismo e começam a atrapalhar o metabolismo como um todo. Tudo bem? A gente fala na nutrição funcional que nesse momento está acontecendo uma endotoxemia, endo que está dentro, toxemia que tem uma contaminação de toxinas, metabólica, ou seja, que está atrapalhando o meu metabolismo. Ou seja, quem perde muito peso, né, quem perde muita gordura, acaba, se não tem um bom suporte dessa capacidade detoxificante, acaba tendo uma endotoxemia metabólica. Então, se eu não desintoxicar, para o metabolismo. Ele cessa, até como objetivo de proteção. O corpo é muito inteligente, gente. Eu sou fascinada pelo organismo. Então, para de perder gordura. Por quê? Porque eu não estou dando conta de pôr para fora todo o lixinho que você está produzindo. Então, para de perder. Percebe? Então, talvez como é que fala aqui? O ponto-chave, né? A virada, o legal aqui é a gente desintoxicar, né? A gente ativar essas vias de desintoxicação do nosso organismo. E como que a gente faz isso, Carol? Então, primeiro é importante a gente saber que para desintoxicar, a gente tem o fígado como órgão talvez o mais importante, porque ele é capaz, a capacidade dele é de 60%. A responsabilidade da nossa capacidade de detox é de 60% do fígado. Ou seja, a gente tem que ajudar o fígado a trabalhar. E o que significa desintoxicar? Então, lembra o cenário. Eu perdi peso, eu tô com aquelas toxinas todas livres no meu organismo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa substância que naturalmente tem uma afinidade maior por gordura e transformar numa substância que tem uma afinidade maior por água. Porque a gente só consegue eliminar do nosso corpo água. Ou você transpira gordura, ou sai gordura nas suas fezes, ou sai gordura no seu xixi. Porque se tiver saindo gordura nas suas fezes, no seu xixi, tem algum problema acontecendo. Tá? Não tá legal. Então, para que a gente consiga desintoxicar, tem que ter esse fígado lindo trabalhando o máximo possível, ok? E, consequentemente, você vai ter continuidade na sua perda de peso, você vai destravar o seu metabolismo. O objetivo é esse. Então, gente, quando a gente está falando de detox, eu não estou falando de tomar suco verde. Eu falo que o buraco é muito mais embaixo.
é dar suporte para o fígado trabalhar melhor, tá? E como que o fígado faz isso? Ele faz através de uma série de reações químicas. E, para a alegria da nutricionista, todas essas reações químicas, elas são dependentes de nutrientes, vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, gente, acabou aquela nutrição que vitamina e mineral era para pele, cabelo e unha. Vitamina e mineral serve para a gente melhorar a nossa capacidade detoxificante, para a gente não atrapalhar o nosso organismo. Isso mesmo, Luciano, o corpo é muito perfeito. Eu sou apaixonada pelo organismo. Então, entende que eu sou nutricionista demais? Eu falo que eu acredito muito no poder da nutrição. Se a gente der os nutrientes adequados, o nosso fígado ele não para de trabalhar. E a gente não vai ter a parada da perda de peso, tá? Ok, Carol, entendi tudo. Meu Deus, que incrível, ótimo. Como que eu sei que eu estou intoxicado? Como que meu corpo me mostra que o fígado está sobrecarregado? Por quê? Quando tem esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, quando tem TGO, TGP, gama-GT alterados, eu sei que o fígado está doente. Isso eu já sei, né? Se alguém aqui tem exames alterados nesse sentido, já sabe que o fígado está sobrecarregado, né? E aí não precisa de ficar prestando atenção nos sinais. Agora, e eu que tenho os exames normais, será que meu fígado está bom? Como que a gente sabe que o fígado não está bom? Então vamos lá, presta atenção nos sinais e sintomas. Xixi extremamente amarelo e concentrado. Por quê? Porque quem faz essa desintoxicação do nosso corpo é a água, né? Então, se eu não estou tomando água numa quantidade adequada, está ficando mais toxina, está retendo mais toxina. Então, olha o poder da água. Então, toma água. A pessoa fala, que tem que fazer uma dieta super mirabolante. Não, gente, toma água. Toma água, né? Porque você vai conseguir drenar mais as toxinas do seu corpo. Porque lembra que ela tem que sair na forma de água. Então, se meu xixi está muito concentrado, eu estou intoxicando o meu organismo. Outro ponto, sensação de boca amarga e boca seca. Essa sensação de boca amarga e boca seca constante, ela é um sinal de sobrecarga hepática, tá? E aí tem a ver com a falta de água também, né? E a boca amarga tem a ver com o fígado mesmo, tá? Falo que tudo que é amargo tem a ver com o fígado. Gente, a Luísa tá falando que tá travando muito e eu não tô percebendo aqui. Será que é só o dela? Dá um joinha se tá tudo bem, tá? Vocês estão me ouvindo bem, porque o dela tá travando. Bom, então, outro ponto que é importante, olheira. Vocês já conheceram, já viram alguém que tem hepatite? O que acontece com o branquinho do olho? Fica amarelo, né? Eu falo que tá tudo bem, tá, Luísa? Tá todo mundo dando joia. Eu acho que deve ser a sua conexão. Quando o fígado está sobrecarregado, não fica amarelado o branco do olho, né? Então, o olho e o fígado tem uma relação direta. Então, excesso de olheira, tá? Pode ter a ver com uma sobrecarga de fígado, ok? Então, uma maneira também da gente identificar. Irritação nos olhos também, coceira muito nos olhos, né? A gente fala que tem a ver também com uma sobrecarga de fígado. Outro ponto para entender se o fígado está sobrecarregado, um cansaço, mas um cansaço de esgotamento. Aquela pessoa que segunda-feira ela já fala, não aguento mais, né? Segunda-feira à noite chegou em casa e falou, meu Deus, ainda é segunda. Esse cansaço excessivo pode ser um sinal de sobrecarga hepática, tá? Pessoas que com certeza entraram em contato com metal pesado, né? Essa semana eu atendi uma primeira consulta de um paciente, ele está aposentado, mas ele trabalhou a vida inteira em metalúrgica. Aí eu falei, quais metais você entrou em contato nessa metalúrgica? Ele, Carol, eu entrei muito em contato com níquel e com alumínio. O que eu fiz? Já pedi exame. Falei, vamos ver como é que tá isso, né? Porque ele tinha vários sinais de sobrecarga hepática, né? E aí a gente pode potencializar a via de detoxificação desses metais através de quê? De nutriente, vitamina, mineral e aminoácido, tá? Outro ponto que é bastante importante para o fígado, para saber se ele está sobrecarregado, é se a sua transpiração é pouca. Eu falo que quando transpira pouco, está entupido, sabe? Aquela pessoa que fala, meu Deus, eu malho, me mato na academia, não cai uma gota de suor. Por quê? Porque ela está entupida, né?
o fígado não está dando conta de desintoxicar. E aí fica acumulando, né? A pergunta aqui, né? Se um dos sinais já é problema ou precisa de ter tudo junto. Um dos sinais já me chama atenção, tá? Eu falo, opa, pode ser que seja. Claro que a gente tem que somar com o histórico da pessoa, mas é o corpo falando, né? É o corpo falando, porque tudo isso que eu tô falando aqui para vocês não é normal do organismo, não deve estar acontecendo. Se está acontecendo, tem que ter algum motivo, tá? Então, a transpiração baixa, tá? A transpiração, eu falo até isso, quando a gente começa a trabalhar no fígado, né? Dar suporte para ele trabalhar melhor, eu falo, olha, sua transpiração vai aumentar, né? Vai ser uma coisa momentânea, né? Momentaneamente vai aumentar, depois ela cessa, mas vai ser importante para a gente eliminar esse excesso de toxina que está no seu organismo, tá? Outro ponto, e talvez o mais importante, e o que eu mais gosto de falar, que é um sinal de baita toxicidade no corpo, é intestino preso, tá? Ah, boa pergunta aqui, Pri. E muita transpiração. Eu falo que quando a pessoa transpira demais, eu falo que é o contrário. É um sinal que tem alguma coisa que está intoxicando tanto que o corpo fica querendo pôr para fora o tempo inteiro. Também é um sinal de sobrecarga hepática. Boa, eu tinha esquecido dessa. Então, muita transpiração excessiva também pode ser um sinal de fígado sobrecarregado, tá? E antes de eu falar do último ponto aqui que eu quero dar mais atenção para ele, a Celina está perguntando, Carol, meus exames estão normais, mas eu tenho tudo o que você está falando. O exame está normal, Celina, porque ainda não está grave, tudo bem? Mas se o corpo já está falando, se já apresenta sinais, a gente já tem, como que eu digo, trabalho suficiente para a gente mexer no plano e potencializar as vias de detoxificação. Para que esperar o exame ficar ruim? Né? Para que esperar o fígado ficar realmente sobrecarregado, ter um acúmulo de gordura no fígado? Não precisa, tá? E o último ponto que eu comecei a falar, né, mas vieram as perguntas, mas vamos lá, é o intestino preso. O intestino preso por quê? Porque a gente tem que eliminar a toxina, tem que eliminar as fezes. Se as fezes ficam, pensa, aumenta o grau de toxicidade, junto com a disbiose, lembra? Toda vez que a gente altera a frequência do intestino, o intestino fica preso, passa mais de 24 horas sem funcionar, sem ir ao banheiro. Qual que é o problema? O problema é que eu estou diminuindo a população de bactéria boa e aumentando a população de bactéria ruim. E essa sinalização de bactéria ruim é extremamente inflamatório para o meu intestino, é extremamente tóxico para o meu organismo. E depois que sai do nosso intestino aquela informação, o primeiro sistema que ela encontra é o sistema hepático. Tá? Eu falo, gente, aonde vocês querem chegar? Ah, eu quero perder peso. Ah, eu quero ganhar peso. Ah, eu quero melhorar a enxaqueca. Ah, eu quero melhorar minha dor no joelho. Ah, eu quero melhorar meu treino. Qualquer coisa que vocês queiram fazer no seu organismo, você tem 2 pedágios: intestino e fígado. Se você não tem intestino bom, se você não tem um fígado bom, trava tudo. O metabolismo não anda, né? Por causa de toda essa explicação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, antes até da gente pensar no fígado, a pergunta é, como está o intestino? O intestino tem que estar funcionando todo dia numa consistência normal. Se não está, já tem trabalho para a gente fazer, né? E aí não adianta pensar em restringir mais caloria, em dobrar o tempo na academia. Eu falo, gente, mora na academia, mas não conserta o intestino não, pra você ver. Não tem resultado nenhum, tá? Não tem resultado nenhum. Então, todos esses sinais que eu coloquei para vocês são sinais de que está tendo realmente uma sobrecarga hepática, tá? Carol de Deus, me enxerguei. O que eu faço, né? A gente precisa ativar nossas vias de detoxificação. E como que a gente pode fazer isso? Para detoxificar, lembra que eu falei? Então, a toxina, que tem afinidade por gordura, ela deve ser transformada numa substância que tem afinidade por água. E o nosso fígado faz isso em 2 fases, que a gente fala fase 1 e fase 2. Então, tudo que eu vou citar aqui para vocês são substâncias que ativam, potencializam, participam de fase 1 e fase 2, tá? Então, agora vocês estão super craques em metabolismo hepático.
Então, por exemplo, vários chás. Chá verde, chá de dente de leão, todos os chás amargos. Chá de boldo, chá de carqueja, chá de alcachofra, tá? Eles têm essa ação em fase 1 e fase 2. Chás diuréticos, lembra que a gente tem que eliminar a via água? Então, cavalinho, chapéu de couro, hibiscus, cabelo de milho, castanha da Índia. Então, são chás que melhoram a nossa capacidade de eliminação de água. Então, efeito mais diurético também vão ajudar no processo de desintoxicação. Todas as crucíferas, quem conhece as crucíferas? Eu falo, na minha dieta tem lá um local de crucíferas, que as pessoas aprendem o que são crucíferas. Crucíferas são substâncias que são ricas em substâncias que têm capacidade de detoxificar naturalmente. Brócolis, couve-flor, repolho, rúcula, mostarda, que mais? Nabo, couve de Bruxelas, tá? Tudo isso naturalmente tem uma boa capacidade de detox do nosso corpo. O própolis, gente, própolis não é suplemento, tá? Própolis é alimento. O própolis tem uma boa capacidade detoxificante. Os grãos, os cereais que são ricos nos nutrientes que são importantes para fase 1 e fase 2. Todas as frutas, e quanto mais cor tiver na fruta, melhor. Então, o morango, uma acerola, um açaí, a pitanga, né? Sabe essas cores vivas e fortes, né? Elas têm essa alta capacidade detoxificante, tá? As leguminosas também são ricas nos aminoácidos que são importantes para que aconteça o processo de detox, então grão de bico, lentilha, ervilha, a vagem, tá? Então tudo isso potencializa a nossa capacidade detoxificante. Deixa eu voltar aqui algumas perguntas que foram me fazendo. Meu marido tem esteatose, toda vez que ele começa uma reeducação alimentar, sente dor na região do fígado. O fígado não dói, tá? Fígado não dói. Provavelmente é gás preso, porque como começa a aumentar o consumo de fibra, né, numa dieta, pode ser acúmulo de gás. E para ajudar a aliviar os gases, eu sugiro sempre erva doce, tá? Erva doce é um Lufital natural, tá? Outra pergunta. Será que é por isso que acontece a síndrome do intestino irritável? Pela essa baixa capacidade de detoxificação? Pode ser, tá? Pode ser. Só que o intestino irritável, inclusive cenas dos próximos capítulos, tá, gente? Eu vou vir com uma surpresa para vocês sobre o intestino irritável. Mas assim, o intestino irritável tem um gatilho mental também. Tem uma parte emocional muito importante na síndrome, tá? Mas são pessoas que têm um intestino mais sensível. Então, se ela tiver um intestino mais sensível, ela vai intoxicar mais e ela vai ter mais dificuldade de emagrecimento. Perfeito, tá? Mas não é causa, tudo bem? Vai ser consequência, tá? Tem o intestino muito preso, até 3 dias sem ir. Não pode, gente. O intestino tem que ter 5 coisas para funcionar. Você precisa de fibra, precisa de água, precisa de atividade física, precisa de bactéria boa, e a gente consegue bactéria boa com sacolão, e a gente precisa de gordura. Dietas muito restritivas em gordura acabam prendendo muito o intestino, tá? Então, garanto essas 5 coisas para o intestino começar a funcionar. E, principalmente, cria um hábito de ir ao banheiro, um horário para ir ao banheiro. Isso é a coisa talvez mais importante para que o nosso intestino funcione, né? E de preferência pela manhã. Pela manhã é o momento de fazer as limpezas do nosso corpo, tá? Então, separa um tempinho para isso, que eu acho isso bastante importante. Quantas gotas de própolis por dia? Eu coloco uma média de 10 a 20 gotas, dependendo do paciente, e no máximo metade do peso. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, no máximo 30 gotas, tá? Não mais que isso, não tem necessidade de mais que isso. Própolis é 1 hora tomando, 1 hora sem tomar. 1 hora tomando, 1 hora sem tomar, para o corpo não adaptar. Então, toma um vidrinho, passa um tempo, pode tomar outro, tá? Para que você sempre consiga ter resposta, tá? Qual gordura? Não entendi qual a pergunta. Acordando mais cedo, olha, fantástico, Liliane. Ela percebi que acordando mais cedo meu intestino funciona melhor, o meu também. Então, fica a dica, eu prefiro acordar mais cedo, dormir menos e garantir que ele funcione, porque travar o intestino é muito ruim. Gente, estamos chegando no final, eu tenho aqui mais 4 ou 5 minutos com vocês, que aí o Instagram vai fechar a nossa live. Então, eu queria ir fazendo um fechamento com vocês. Então, vamos lá. O que a gente precisa para não parar a perda de peso? A gente tem que garantir que a perda de peso está sendo saudável e sem restrições severas, e sem medicamento, e sem shakes milagrosos.
tem que treinar e não pode, como que eu digo, adaptar ao treino, então sempre tem que estimular esse treino de maneira diferente. Número 3, o final de semana ele é uma carga importante sim, vocês viram, dei vários exemplos aqui de alimentos que facilmente a gente come e vai acumulando para nossa conta e vai atrapalhar a perda de peso. E número 4, para mim talvez o mais importante, é a gente tem que garantir que o fígado esteja perfeito, trabalhando lindo e intestino junto, para que você não pare de perder peso, tá? Celina, a gordura boa para o intestino, para o intestino. A gordura que vem da alimentação natural, então azeite, abacate, o coco, as castanhas, tá? Então isso são gorduras boas para o intestino, ok? E para quem está aqui, né, para quem acompanhou lá nos meus stories, lembra que eu falei de uma surpresa? E o que eu fiz para você, gente? Para todo mundo que está aqui vendo a live agora, nesse momento, e tiver interesse, eu queria que me mandasse um direct, tá? Com seu e-mail, porque eu fiz para vocês como que eu digo, umas dicas para ajudar o fígado a funcionar melhor, tá? Então, coloquei dicas que todo mundo pode fazer no seu dia a dia, tá? Número 1. Coloquei 4 receitas de chás que vão ajudar o fígado a trabalhar muito melhor, tá? E coloquei 3 receitas de cremes, agora para esse momento do frio, tá? Para vocês poderem fazer, que potencializa essas vias de detoxificação do fígado. Então, vai lá no meu Instagram, tá? Me manda pelo direct. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso amanhã, tá? Mas já tá tudo bonitinho, já tá todo o arquivo feito, é só enviar para vocês. Então, só me manda o e-mail, tá? E aí eu mando para vocês esse documento que eu fiz com todo carinho para vocês, tá? Tenho mais uma pergunta aqui. A Moara, Carol, como espera até agosto para uma consulta com você? Socorro. Manda mensagem para a Pri que ela tenta antecipar você, tá? Mas vamos, sempre é possível, tá? Tentar antecipar. Eu falo, gente, quer consulta mais rápido? Pode ir mandando mensagem para a Pri que aí ela não esquece e lembra de vocês. Caso surja alguma desistência, a gente consegue antecipar, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Adorei fazer essa live, eu estava realmente muito animada, empolgada para esse momento. Temos aqui 36 pessoas ao vivo e aí eu fico um pouco tensa, parece que eu falo super natural, né? Mas a gente fica um pouco tensa. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouco mais sobre esse processo de emagrecimento. Não desistam, não é fácil mesmo, né? Mas é um processo, né? Então, precisa identificar qual que é a causa do problema para a gente ir tratando e não só ficar pensando na consequência. Então, para quem tiver interesse, eu aguardo o e-mail com o direct e qualquer dúvida também vão me mandando e sempre que possível eu volto aqui para fazer mais lives para vocês, tá bom? Um beijo, gente, boa noite.